Imagina você diante dos portais celestiais e um ser angelical te faz a seguinte pergunta: por que motivo você acha que eu deveria te deixar entrar no céu? Qual seria a tua resposta? Eu penso aqui que ouviria respostas do tipo: porque eu sou bom, porque eu não matei, porque eu não furtei, porque eu não cobicei a mulher do próximo e tantas outras questões relacionadas a uma autojustificação. A grande questão é que a régua que Deus usa para poder permitir a entrada no céu, ela é muito elevada. O padrão é a perfeição. Sendo assim, quem pode se salvar? É interessante nós observarmos uma passagem da Bíblia em que um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta para ele o que era necessário fazer para ser salvo. E Jesus responde a sua pergunta fazendo uma outra pergunta: se ele guardava os mandamentos. E ele disse que sim, desde a tenra idade. Será que aquele jovem realmente tinha consciência de que ele era uma pessoa que não conseguia cumprir os mandamentos da forma como deveria? Acredito que não, pois ele apressadamente diz que cumpria desde a tenra idade. Quando nós olhamos para o modo de Jesus avaliar o cumprimento da lei de Deus, é muito mais profundo do que simplesmente aquela questão externa em que os religiosos da época se apegavam. Não se trata apenas de se deitar com a mulher do próximo, mas tem a ver com olhar de forma cobiçosa. Não se trata apenas de matar alguém tirando a sua vida, mas se trata de ter um coração com raiva, de chamar o outro de tolo. Se trata de um assassinato dentro de si. Você já está ferindo o mandamento. Portanto, pecado não é apenas aquilo que fazemos, mas aquilo que pensamos, aquilo que também deixamos de fazer e aquilo que falamos. A régua é muito alta. E o único que conseguiu cumprir a exigência é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus feito homem. Ele nasceu sem pecado. Ele viveu sem pecado. E ele foi para a cruz, assumindo o nosso pecado, para que por meio da morte e ressurreição pudéssemos assim, então, receber a graça de poder entrar no céu. Portanto, graça é favor imerecido. Significa que pelas obras de justiça, pelas nossas boas obras, ninguém consegue alcançar a salvação. Mas por meio de Jesus, sim, ele é suficiente para nos salvar. Podemos dizer que há apenas duas religiões no mundo. Eu sei que você vai dizer, mas existem milhares. Porém, as religiões podem ser reduzidas ou resumidas, melhor dizendo, em duas. Aquela em que o homem confia em si mesmo, na sua obra de justiça, e aquela em que o homem confia tão somente na graça de Deus. Porque se percebe como pecador e como incapaz de cumprir a exigência da perfeição. Sola graça significa somente a graça.